Martins, né, que é mestre em filosofia. Atualmente ele coordena o colegiado do curso de filosofia na UDEB, no campus 1, e ele fez esse estudo, né, com ênfase em estética e educação, sobre a pintura e corpo na filosofia de Merleau-Ponty. Então, professor, quem foi Merleau-Ponty, né? Por que ele está no centro de sua pesquisa? Seu microfone, professor. Ok. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui que estão nos acompanhando. Eu gostaria inicialmente, né, de fazer um agradecimento, né, um agradecimento especial à equipe da EduNeb, né, com destaque, né, a doutora Sandra, né, que está à frente, né, da direção da revista, né. Assim, muito obrigado, né, por todo o apoio, todo o suporte, toda a paciência aí também nesse processo, né, um processo, né, difícil, né, até chegar aqui. Uh, Registrar também um agradecimento ao professor Iraktan Caminha, que foi o meu orientador nessa pesquisa, professor faz parte do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade, né, Federal da Paraíba. Foi fundamental, né, para a conclusão, né, concretização dessa pesquisa. E ao colegiado de filosofia, né, os colegas, né, do curso de filosofia, sediado no departamento de educação aqui do campus 1 em Salvador. Só uma observação, eu não estou mais coordenador do colegiado de filosofia, né, consegui superar fiz esse processo de passagem aí, já não faço mais parte da coordenação, mas continuo, né, no curso como professor, né, atuando principalmente com a disciplina de estética e filosofia da educação. Bom, você me pediu inicialmente, pediu para falar sobre Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty é um pensador francês. Ele faz parte da chamada geração existencialista, né, no período da década de 40 e 50, contemporâneo, companheiro de muitas pessoas, muitas figuras ilustres, como Sartre e Simone de Beauvoir, fizeram parte de um movimento interessante nesse período. Né? Ele dirigiu, junto com Sartre, por um tempo, a revista Le Temps Moderne, né? Que é um importante meio de divulgação, né, de grandes obras e de grandes autores. O Merleau-Ponty, fundamentalmente, é um professor, né, um professor e pesquisador. Ele começa sua atividade como professor secundário, né, lá em Paris. Ele foi professor universitário também, ensinou na Universidade de Lyon, assumiu uma cátedra de psicologia infantil na Sorbonne, até sair, né, para o Colégio de França, onde ele foi, né, onde assumiu a cátedra de filosofia. Ele tem uma influência, né, em grandes momentos aí nesse período, principalmente no período turbulento aí nas décadas de 40. Ele fez parte, né, da resistência, ele foi oficial, né, durante a resistência francesa. Suas principais obras, são de destaque, né, de grande relevância, a estrutura do comportamento e a principal fenomenologia da percepção. E entre essas obras de maior fôlego, ele tem uma série de artigos, né, que trata das diversas, né, ele transita em diversas áreas do conhecimento. Eu destacaria, né, um diálogo muito, principalmente nessas duas obras, com as ciências da sua época, principalmente a psicologia, né? Temos textos importantes também, contribuições importantes para a análise, né, política e histórica ali do momento em que ele vive, né, nesse momento
de resistência e uma, de certa forma, uma ascensão futura do socialismo. Ele é companheiro de Sartre, militante, eles só rompem, né, futuramente aí com os desfechos, né, com os rumos que toma o movimento, né, político socialista. Destacaria, né, além dessas obras que estão ligadas também a uma interpretação histórica do momento e também uma militância, textos ligados à área de estética. E esse aí seria, né, o que, digamos, o que me leva mais, o que me interessou mais nele. Ele é um dos principais expoentes, né, da corrente fenomenológica, né, influenciou grandes, né, pensadores, né. Ele ainda é visitado nas ciências sociais, na própria filosofia, e ele surge em um momento que eu diria de que pode ser anunciado como uma certa crise do pensamento ocidental. E o que me interessa e o que me levou basicamente a estudá-lo é justamente a forma como ele, né, institui o seu projeto fenomenológico inicialmente como uma tentativa de, digamos, como ele próprio nomeia o seu projeto inicial como uma restituição do mundo sensível, do mundo da percepção, né? E indo de encontro aí a toda a perspectiva filosófica ocidental, que sempre, né, desde de Platão, colocou o corpo como sendo uma espécie de segundo nível, segundo plano, e que, de alguma maneira, serviria para atrapalhar a consciência, a razão na constituição, né, do conhecimento. E, além desse lugar que ele, através da sua obra, tenta resgatar do corpo, tem a articulação direta com uma arte, que também, assim como o corpo, né, que está diretamente ligado à experiência sensível, à estética, também foi colocada desde Platão em segundo plano como algo que serviria para atrapalhar a alma, né, no caminho de ascensão ao conhecimento. Então, é um marco nesse sentido para a história da filosofia. Antes dele, né, eu poderia registrar aí, pelo menos na minha pesquisa, o autor que eu vi que tentou, né, que intentou, melhor dizendo, contra essa perspectiva foi o Nietzsche, né, tentando, né, questionar essa forma de tratar o corpo, a percepção, né, e, sobretudo, a arte. Ele tem ainda uma influência, como eu disse, temos autores ainda e áreas do conhecimento, na ciência, nas ciências sociais, na psicologia, na própria história da filosofia, que ainda, né, seguem, né, de certa forma, uma influência, né, do seu pensamento. Eu acho que, inicialmente, não sei se consegui responder a sua provocação inicial.